Vocês poderiam definir o que seria a alta performance? Como identificar e medir isso na vida de uma pessoa para saber se ela realmente está performando bem ou se ela está muito aquém do que poderia fazer? Quer começar? Eu li um estudo uma vez de um cara chamado Daniel Chambliss, que ele é um antropólogo e ele fez um estudo onde ele visou descrever, foi um estudo descritivo, a rotina de atletas olímpicos, que são pessoas que vivem numa alta performance, que conseguem alcançar tempos, conseguem alcançar é, é, um nível de força, um nível de puxa, de corre, que realmente um ser humano que não se dedica àquilo jamais conseguiria alcançar. E ele chegou numa conclusão bastante chamativa, eu diria, e até em certo ponto óbvia, que no artigo ele descreve que a alta performance ou a excelência é trivial. Ele usa a palavra mundana. E ele diz que se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em time-lapse, bem rápido, você vai dormir de tédio. Muito parecido. É a mesma coisa todo dia. É chato. Você treina, você come, você descansa, você final de semana faz uma coisa ou outra diferente, aí você volta, treina, come, descansa, volta, treina, come, descansa. Então ele conclui com uma frase bem impactante que depois que eu li, e até de certa forma o Muzi tem uma bio no Instagram dele que acho que traduz isso também. Ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário ao Muito longo do bom. tempo. É comer, dormir, treinar. Se você pegar isolado, nenhum desses itens tem nada de extraordinário. Você não fez nada que depende de sorte, que depende de dar certo alguma coisa. É comer, dormir, treinar, estudar, comer, dormir, treinar, estudar. E você começa a transformar a excelência em uma coisa que você faz repetidas vezes, né? O hábito. Agora, você sabe que ao longo do tempo, Wesley, eu precisei entregar uma visão alternativa, porque eu fui chamado para dar uma aula sobre alta performance. E qual é o problema? O problema é que as pessoas elas não sabem como chegar na repetição Uhum, e o que repetir. uhum, E aí, o que que foi meu raciocínio sobre isso? Meu raciocínio foi que, primeiro, alta performance, ela é o estado ou a situação onde você não consegue atingir uma Tá bom. função de excelência com apenas uma etapa só. Ou seja, não é uma coisa que no outro dia você acorda e você começa a fazer daquele jeito. É uma sequência, ou seja, uma estratégia elaborada para você fazer uma coisa extremamente simples. E o exemplo que a gente tem na vida, né? O simples é o mais complexo. Você Uhum. pergunta, por exemplo, eu imagino a brincadeira que falam, né? Se você perguntar para um adulto como é que põe uma girafa na geladeira, o adulto não consegue te responder. Se você perguntar para uma criança, ele vai falar assim: abre a porta da geladeira, põe a girafa e fecha a geladeira. Se você virar para o adulto e perguntar como é que põe um elefante na geladeira, o adulto ele vira as costas. Se você perguntar para a criança, ela vai falar: abre a geladeira, tira a girafa, põe um uhum. elefante, fecha a geladeira. A questão é, o óbvio é o mais difícil. E o óbvio só é óbvio para nós porque a gente olhou muitas coisas. E isso é uma das coisas que a gente tenta conversar com as pessoas, e a rede social tem essa função, pelo menos para a gente, em relação ao que é essa capilarização da rede digital, para trazer esse óbvio, o óbvio ululante, né? Como algumas pessoas ainda gostam desse termo, porque ele está tão escondido entre sequências e pessoas que falam de dificuldades para vender facilidades, que, sabe, fica tudo muito ah, por trás de um véu de Uhum. interesse, onde você, né, às vezes tem que fazer um movimento contra a corrente para falar, calma, não é nada disso, é só isso aqui, né? Lembra? Abre a porta da geladeira, coloca a girafa e fecha e pronto. Tem eu costumo dizer assim que você atingir um certo grau de performance na leitura, nos estudos, no treino, na dieta, no profissional, é uma coisa que tá exatamente isso, cara. É uma coisa que tá na sua frente, palpável, fácil de enxergar. Só que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes você ignora aquilo e acha que não é daquele jeito. Porque por vezes você quer um resultado mais rápido, ou você atribui ao fato da simplicidade uma
uma incapacidade de gerar um desfecho produtivo para você. Quando um paciente chega, quando eu falo com alguém nas minhas aulas e tudo mais, as pessoas perguntam, cara, como que eu aprendo mais? Como que eu faço? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que tomar? É Tomar. geralmente isso, cara, a pergunta. O que que eu tenho que tomar para conseguir aprender mais? Eu falo, quinta cara, série você coça tem quando que... fala. Aí você quer, tipo, a fórmula Cara, mágica, você né? tem que dormir bem, você tem que ter um alerta, você tem que ter uma boa capacidade de uma boa alimentação para pelo menos dar os nutrientes suficientes para o seu corpo. Você tem que estar organizado, porque a desorganização é mãe da procrastinação. Se você é uma pessoa desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Agora, olha que louco, né? O pessoal tá sempre buscando alta performance. Eu imagino que quando a gente soltar esse vídeo, vai ser super buscado, as pessoas vão ouvir, vão prestar atenção e tudo mais. E aí, porque elas acham que alta performance é sexy, é legal, e vai ser incrível. E é monótono, no final das contas, né? É chato. Exato. E é muito louco como a gente, hoje em dia, a gente convive com muita gente que vive em alta performance. Vocês, eu imagino que vocês vivam em alta performance, o Bruno. E aí, eu olho o nosso final de semana e a nossa semana, e é quase igual, né? Na verdade, o final de semana a gente gosta mais porque a Rotina. gente pode fazer as coisas chatas com mais calma. É. Que é acordar na hora certa, né? Pegar o sol, treinar, comer na hora certa. E fazer tudo na hora certa, com calma, sem se preocupar em ter os compromissos de trabalho que a gente também faz durante a semana. Dá pra fazer tanto paralelo com o que vocês falaram com investimento, por exemplo. Eu li há pouco tempo o almanaque do Naval Ravikant, que é um empreendedor do Vale do Silício, indiano de origem, muito pobre, ficou muito rico, e ele faz um monte de tweets lá, pegaram e compilaram, né, os tweets dele. E teve um que me chamou muita atenção, ele falava que quase tudo na vida de bom vem de juros compostos. Relacionamento, por exemplo, não é em um encontro que vai ser bom. Pode ser legal, mas se for só um, não vai ser tão legal quanto for vários, com o relacionamento ficando mais profundo. Academia, você vai um dia, malha, e no outro final dia do você dia tá você tá acabado. igual. Tá gordo ou magro igual, só que é um gordo ou magro dolorido ainda. Inflamado. Investimento também, você faz em um dia, não muda nada. Mas se você faz essa atividade corriqueira, mesmo que o ambiente seja nada corriqueiro, dia após dia, você vai ver uma grande recompensa lá na frente. Tem um economista, o Paul Samuelson, que ele falava que investir deveria ser tão legal quanto assistir a tinta secar ou a grama crescer. Né? E é extremamente monótona a atividade, mas depois de um longo prazo você vai ver resultados. E é só isso mesmo, é só ter a rotina e fazer as coisas constantemente. E tudo que a gente tá falando aqui, eu tenho certeza que o pessoal tá ouvindo, nossa, Eu mas já é sei. óbvio. E por que vocês acham que mesmo sendo óbvio, o óbvio ululante, como você falou, e mesmo tendo tanta informação hoje em dia, por que se perguntar para uma pessoa que acompanha a informação na internet, ela sabe, tá, para ter uma vida mais saudável, é dormir cedo, é me alimentar melhor, evitar junk food, né, comida extremamente industrializada, é treinar, é tomar um pouco de sol, porque mesmo sabendo de tudo, o pessoal não faz.